Pessoal, um aviso rápido. Devido a uma falha na captura, precisei descartar o vídeo desse episódio. Optei por manter o áudio porque ele ficou espontâneo e com a qualidade que eu considero mais importante aqui: o conteúdo. O episódio segue intacto, feito com cuidado, base científica e com imagens de apoio para quem estiver assistindo. Obrigado pela compreensão e espero que curta o episódio. Fato rápido. Fato rápido. Você sabia que pausas de até 10 minutos durante o trabalho aumentam a sensação de energia e reduzem a fadiga? Mesmo que não melhore diretamente a performance, certo? Mas pesquisas científicas mostram que essas micropausas podem aumentar o vigor e diminuir o cansaço quando feitas regularmente ao longo do dia. Então, dá aquela pausazinha para o banheiro pode ser o segredo para sua performance. Olá, hoje nós vamos falar de um assunto tão humano quanto respirar, que é o descansar. E por que descansar também não é um problema como você pensa que é. Mesmo que vivamos uma cultura onde é celebrada a produtividade incessante, nós precisamos discutir sobre o descanso. Meu nome é Elias Ribeiro, sou mestre em Ciências Naturais, especialista em Neuropsicologia e TCC e também psicólogo. Bem-vindos ao... Numa realização Newbie Produções. Psiconerd. Nós vivemos uma cultura que valoriza resultados, metas, esforço constante, e isso tem um preço. A sensação de que podemos e devemos fazer mais pode levar ao estresse crônico, ansiedade e o famoso burnout. Esse padrão não é só um problema individual, ele reflete valores sociais que premiam desempenho acima de tudo. Não estou falando aqui contra a sua promoção ou o seu engajamento no trabalho, mas estou falando aqui sobre equilíbrio. E você vai entender do que eu estou falando um pouquinho mais adiante. Então, mesmo que você seja uma alma incansável de trabalhar, continue me acompanhando, porque a resposta para o seu trabalho, para o seu desempenho, para você produzir mais, pode estar em fazer menos. Para isso eu quero falar de um filósofo que talvez você já tenha esbarrado por ele aí na internet, que é o Byung-Chul Han. Se minha pronúncia não estiver errada, mas para quem está vendo a imagem vai estar aí o nome no vídeo. Ele escreveu o livro que eu recomendo, chamado A Sociedade do Cansaço, uma excelente leitura, um ensaio que critica a cultura contemporânea de performance incessante, onde o indivíduo se autoexplora para ser mais e sempre. Ficou confuso? Vamos continuar. Em vez de uma sociedade disciplinar, externa, hoje a pressão vem de dentro de nós mesmos, é o que o Han quer dizer pra gente. Nós somos os nossos próprios chefes, juízes e cobradores, mesmo que você seja funcionário de alguém. Antigamente, essa exploração era feita através de fontes externas, como um chefe, um imperador, uma obrigação de sobrevivência, e aí tudo bem, você conseguia determinar o limite, da onde estava vindo, abre aspas, essa agressão. Mas hoje em dia nós estamos fazendo isso conosco mesmo. E se você já ouviu o ditado, nós somos os nossos piores juízes. Segundo Han, isso cria um tipo de violência neural, um desgaste do eu que leva à depressão, burnout, como eu já falei, e ansiedade, por causa da obrigação de produzir sem parar. Han nos lembra que, em vez de cultivar nossa capacidade de apenas ser, transformamos tudo, até o lazer, em um projeto mensurável. A gente sempre está tentando quantificar as coisas, mesmo que essas coisas não sejam quantificáveis. Por exemplo, você está descansando, mas você não está descansando de fato. Você está quantificando o seu tempo. Você está contando quanto tempo você tem para descansar ou quanto tempo você vai perder descansando. Tudo isso cria estresse, tá? E tem outros problemas, outras camadas desse problema além disso. Abrindo aspas, citando o próprio Han, na sociedade de desempenho, descansamos menos e nos culpamos por isso. Que é outro ponto que eu quero falar com vocês mais adiante, sobre essa culpa que você sente toda vez que você tenta descansar. Eu quero dar um spoiler ainda desse vídeo. Mais adiante eu vou falar sobre a coisa sobre descanso produtivo ou recuperação produtiva. Dar uma pausa, ela pode ser tão importante quanto o trabalho incessante que você está fazendo, ok? Mas vamos primeiro ver o que a ciência fala sobre isso. Lembrando vocês que os artigos, livros e qualquer citação que eu faça aqui estão na descrição do vídeo ou podcast. Então,
depois que você terminar de escutar isso, convém você ver as fontes que geraram o conteúdo desse episódio, ok? Então vamos lá. O que a ciência nos diz sobre descanso? Segundo o American Psychological Association, existem várias formas de descanso. Ele pode ser físico, mental, social, emocional, que ajuda a restaurar nossa energia e bem-estar, e são parte essencial do equilíbrio entre a vida e o trabalho. Por que isso é importante? Muita gente acha que descansar é só tirar um cochilo, que eu vou deixar de trabalhar por estar descansando. Não, algumas pausas, ou até mesmo alternando uma tarefa, eu posso estar promovendo um relaxamento, eu posso estar promovendo um descanso mental, saindo de uma tarefa que está me estressando e indo para uma outra que vai me dar um pouco mais de prazer. Você também precisa de descanso físico, obviamente. Dormir poucas horas vai te deixar com vários problemas. Eu acredito que eu já fiz episódio sobre o sono. Isso te dá vários problemas, inclusive degenerescência neural, doenças degenerativas, neurológicas, como Alzheimer, escleroses, no geral. Então nós temos que tomar cuidado com a questão do repouso. E o emocional também, porque às vezes a gente precisa sair um pouco da fonte de estresse e tentar ir para uma zona um pouco menos agressiva. E eu não estou falando de pausas longas, ok? Porque as pesquisas recentes, elas mostram que estratégias diárias de descanso proativo, preste atenção nisso, e recuperação como micropausas e desligar a mente do trabalho por alguns minutos ajudam a reduzir o estresse, melhorar o humor no dia seguinte e manter o desempenho ao longo do tempo. Um processo que podemos chamar de recuperação produtiva, que foi o spoiler que eu te dei lá atrás. Descanso que sustenta em vez de obstruir nossa capacidade de funcionar bem no dia a dia. Então você está descansando para funcionar melhor. Você está sendo produtivo ao descansar, ok? Outro estudo, todos eles vão estar na descrição, aponta que pausas curtas durante o dia reduzem a fadiga, aumentam a sensação de vigor, mesmo sem aumentar diretamente a performance imediata, o que enfatiza que o descanso não é improdutivo, ele é funcional e restaurador. Por mais que você não esteja produzindo o seu trabalho, você está criando condições para que você trabalhe melhor no seu próximo turno de trabalho. Então descansar pode não parecer produtivo no instante que você está trabalhando, mas ao descansar, você consegue produzir muito mais no seu próximo ciclo de trabalho, no próximo dia que você for trabalhar, ou se você estiver fazendo uma micropausa, na hora que você reiniciar seu trabalho, você vai fazer isso com muito mais eficiência e evitando até erros, trabalhando de forma definitiva, sem ter que repetir várias vezes a mesma função porque você errou. Mas nós costumamos sentir culpa quando nós descansamos. E por que a gente sente culpa? A cultura da performance cria a ideia de que tempo sem produzir, abrindo aspas, porque descansar também é produzir, é tempo perdido, mesmo quando sabemos que o descanso faz bem. Muitas vezes sentimos culpa por não estar fazendo algo útil, com muitas aspas aqui. Essa sensação, ela é um produto da lógica cultural, não da biologia que realmente precisa de pausas para funcionar bem. Seu corpo não foi feito para trabalhar incansavelmente. Se descansarmos para recuperar nossa energia de forma estratégica, como a ciência sugere, isso não é improdutividade. O descanso faz parte da produtividade sustentável, ou como eu gosto de chamar aqui no nosso episódio do Psiconerd, recuperação produtiva. Você está produzindo ao se recuperar. Então, aqui vai umas dicas práticas antes de a gente fechar esse episódio. Para você descansar sem culpa, que é importante, não tenha culpa por estar descansando. 1. Faça micropausas conscientes, de 5 a 10 minutos, entre tarefas como caminhar, respirar, alongar ou simplesmente olhar pela janela, se você estiver em home office, no escritório, enfim. Tenta nem que seja levantar da sua cadeira e ir ao banheiro por alguns minutos. Isso já ajuda a você fazer uma recuperação produtiva. Também tente integrar descansos mental e emocional ao longo do dia, não só o físico. Alterne seus tipos de descanso. Existe mais de uma área do seu corpo que precisa descansar, sua mente, seu corpo, o teu eu. Tem várias camadas que às vezes precisam de alternância. Tenha sono de qualidade, tenha um descanso noturno real, descanse horas suficientes. Evite exagerar na sua noitada. É importante que você tenha um bom ciclo de sono, senão você vai se estropiando no trabalho e vai ter que trabalhar mais. E trabalhando mais, você vai ficar mais cansado. Aí vai vir um ciclo de repetição que você não quer entrar. Então durma bem, dormir bem é importante para tudo, para trabalhar, para ir à academia, tudo depende de descanso. E reinterprete, obviamente, depois de tudo que eu falei aqui, o que é produtividade. Descanso não é um obstáculo, ele sustenta sua criatividade e foco. Meu pai costuma dizer, minha mãe também dizia e diz, que às vezes é bom dormir porque no dia seguinte a gente consegue resolver o problema de cabeça fresca. E é o que realmente acontece quando você descansa, de repente no dia seguinte, só de ter dormido bem,
a solução para aquele problema que está atrasando o seu trabalho vem à tona. Então descansar é também um ato de produtividade. Então pare de sentir culpa quando você descansa, rapaz. E para recapitular o que nós vimos hoje, nós estamos inseridos numa cultura de desempenho que nos empurra a produzir sem parar, e isso pode adoecer. Filósofos como Byung-Chul Han, eu não sei se eu estou pronunciando certo, nos ajudam a refletir criticamente sobre essa lógica. Lê o livro dele, Sociedade do Cansaço. A ciência confirma que descanso é essencial para nossa energia e bem-estar. Não sou eu que estou falando. Órgãos como a American Psychological Association é que estão falando isso. Isso é importante. Então, a próxima vez que você sentir vontade de parar, lembre-se. Descanso não é pecado, é parte de você ser esse belo ser humano. Talvez o verdadeiro problema não seja descansar demais, mas viver em uma cultura que nos ensinou a ter culpa por nos recuperar. Te vejo no próximo episódio dessa temporada nova de Psiconerd. Meu nome é Elias Ribeiro, um grande abraço. Criado por Elias Ribeiro, com trilha sonora de Kevin MacLeod. Curta nossa página no Facebook Psicólogo Elias e no Twitter e Instagram Alceman.